Pessoal, na página 19 da apostila didática, nós temos outro quadrinho falando agora sobre as conjunções coordenativas ou locuções conjuntivas, certo? Então, gente, quando eu falo locução, é porque eu vou ter mais de uma palavra, certo? Que vão ligar orações independentes, porque as conjunções coordenativas são conjunções que ligam orações independentes, ou seja, a oração 1 não depende da oração 2 para fazer sentido e vice-versa. Eu consigo ler a oração 1 e encontrar o sentido dela. Eu consigo ler a oração 2 e encontrar o sentido dela sem depender da oração 1 e vice-versa, certo? Então, aqui abaixo, olha, nós vamos ver a classificação delas. Nós temos aí orações coordenativas aditivas, que é quando expressa uma soma, tá? De adição mesmo. Olha, João fazia as atividades e ganhava nota. Então, esse I está dando a ideia de soma, não é? Então, é uma oração aditiva. Adversativa são aquelas que indicam sentido oposto, sentido contrário entre as orações. Iria tomar sorvete, mas não será possível mas não será possível. Então, o mas aí está dando uma ideia contrária. Então, tem uma oração adversativa, tá? Nós temos orações conclusivas, que é aquelas que estabelecem uma conclusão. No vídeo anterior, nós utilizamos este portanto. Não foi? Em um exemplo? Então, se precisarem de ajuda aqui, eu volto com vocês, tá bom? Explicativa. Explicativas são aquelas que explicam um motivo, uma razão. No vídeo anterior, nós utilizamos o pois, certo? Gente, aqui também tem pois, tá? Esse etc aqui eu quero falar desse pois, porque quando eu tenho uma oração explicativa, eu vou ter vírgula antes, apenas antes. Quando eu tenho uma conclusiva, eu vou ter vírgula antes e vírgula depois, tá bom? Uma dica aí de pontuação. Então, você tem que ver, se você estiver apenas explicando, vírgula antes. Se você estiver concluindo, vírgula antes, vírgula depois, certo? Então, função da oração coordenativa explicativa é dar uma explicação. Logo aqui abaixo, vem falando sobre as conjunções ou locuções conjuntivas subordinativas. Então, elas vão ligar orações e vão atribuir a essas orações circunstâncias de tempo, condição, concessão e entre outros, certo? Vamos ver aqui alguns exemplos. Lembrando que a oração conjuntiva aqui vai ter dependência. Então, em um período composto, porque tem que ter um período composto, a oração 1 vai depender da oração 2, ou a oração 2 vai depender da oração 1. É onde nós já falamos da oração principal e da oração subordinativa, tá bom? Então, gente, vamos falar das temporais. As orações que indicam tempo, certo? De ocorrência do fato expresso na oração principal. Podem ser o quando, logo que, desde que, sempre que. Essas conjunções aqui, ou locuções conjuntivas, porque quando eu tenho mais de uma palavra, eu tenho uma locução, não é? Quando eu tenho apenas uma palavra, eu tenho uma conjunção. Então, gente, quando indicar tempo, eu vou ter uma oração subordinada, né? Subordinativa temporal. Nós teremos também as condicionais, que vão indicar uma condição. Estão vendo? Como o próprio nome já induz. Então, condicionais indicam condição, certo? Ou faz as atividades ou fica sem nota. Olha só, ou, né?
No se, eu tenho contanto que, caso, entre outros, certo? Então, aqui, olha, está indicando uma condição. Então, a condição faz parte da subordinativa, certo? Agora, nós vamos para as concessivas. As concessivas vão indicar um fato que contraria o expresso na oração principal, mas sem inviabilizá-lo, certo? Então, gente, olha só, concessiva, né, vai indicar um fato contrário, muito parecido com a adversativa que nós vimos na oração coordenativa, certo? O que vai diferenciar um do outro? Na concessiva, as minhas orações 1 e 2, elas estão interligadas, certo? Mas vão expressar, e a conjunção aqui, ó, a conjunção ligando essas duas orações, elas vão expressar contrariedade, certo? Agora, nós temos as consecutivas, que indicam a consequência do fato expresso na oração principal, de maneira que, olha, tem uma locução subordinativa consecutiva, certo? De modo que, então, vão indicar a consequência, a oração principal e a oração subordinativa. A oração subordinativa, ela vai ser uma consequência da oração principal. E aí, por último, nós temos aqui, olha, as causais, que indicam a causa do fato expresso na oração principal. Então, é bem claro aqui, não é? Eu vou ter a oração principal e eu vou ter a oração subordinativa. Lembrando que eu posso ter primeiro a oração subordinativa e depois a oração principal. Já expliquei isso para vocês, não é? Então, a oração subordinativa, ela vai ser uma causa da oração principal, não é? Então, por isso, ela vai ser causal, certo? Então, para classificar uma oração, uma conjunção dentro de uma oração, é necessário interpretar as ideias reunidas por ela. Então, gente, mais importante dentro, né, de uma análise de frases aí de orações é o que? É você ver o que aquela conjunção está te expressando, porque uma mesma conjunção ela pode expressar classificações diferentes, coisas diferentes. Então você tem que entender, interpretar. Tá? Você estará fazendo uma análise sintática, junto da análise sintática, uma interpretação de texto. Então, pessoal, para esta aula, peço a vocês, né, que realizem as atividades 20 a 22 nas páginas 18 e 19 na apostila didática.